Shalom Donai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa falar contigo mais e mais, grandemente. Ele fortificar, animar e te dar uma santidade espetacular. Sou grato a Deus por esse momento a qual você parou, analisou, presenciou e até mesmo ouviu cada palavra a qual mencionei sobre a mensagem do Senhor. Quero aqui falar aqui sobre escatologia, sobre angelologia. E quando nós falamos de escatologia, falamos de seres, por sua vez, angelicais. Quando nós falamos de escatologia, falamos de anjos. Quando nós falamos de anjos, falamos de criatura. Falamos de criaturas, falamos de seres que, por sua vez, vivem do lado do eterno. Do lado do eterno, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre lá no céu. Quero aqui tomar aqui por base aqui São Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 10, onde o texto bíblico vai relatar bem claro: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós olhamos essa parte, começamos a compreender que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador a qual venha se arrepender. Um pecador a qual venha se cair em si e automaticamente pedir perdão não para qualquer pessoa, mas para o Eterno. Quando nós olhamos essa parte, eu não posso querer questionar, indagar, confrontar até mesmo o ministério dos anjos. Porque como você também tem um ministério, os anjos também têm um ministério. Sejam eles de mensagem, seja eles de guerra, seja eles de louvores, seja eles mensageiros, e assim não importa. Cada um tem o seu chamado. A Bíblia menciona que esses anjos, por sua vez, vivem do lado do Eterno. Quando nós falamos de anjo, começamos a entender que Deus tem muito a dizer sobre os anjos, certo? Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, se nós olharmos de Gênesis, Revelação, Apocalipse, ela vai nos dar totalmente todos os aspectos, todos os indícios sobre esses anjos. Mas não posso questionar, porque é uma forma de constituição, ou até mesmo posso deduzir que esses anjos, por sua vez, foram criados no mesmo nível, ou seja, no mesmo dia, e no mesmo nível, ou seja, cada um na sua hierarquia, cada um na sua posição e na sua personalidade, a qual a Bíblia menciona. Quando nós olhamos falando de anjo, não é falar de qualquer pessoa, não. Anjos, por sua vez, a Bíblia menciona que estão ao redor para te livrar, para te fortalecer e para te automaticamente proteger de todo o mal. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o salmista ele menciona bem claro: louvai os anjos de Deus, louvai todos os seus exércitos. Quando ele fala os seus exércitos, ele não fala o seu exército, ele não fala automaticamente no singular, ele fala no plural, ou seja, quando ele fala os seus exércitos, está dizendo os seus, então é diversos anjos. Agora imagina só uma coisa, você automaticamente vê por aí muitas pessoas falando de Lúcifer, muitas pessoas falando de um demônio. Mas entenda só uma coisa, Deus criou não apenas o Lúcifer, Deus criou por sua vez diversos anjos. E esses anjos a qual eu vou mencionar para você, esses 25 anjos, ou até mesmo que eu vou fazer menção nessa mensagem, é para você entender que Deus é acima de tudo. Salmos 48 menciona bem claro: porque grande é o Senhor, digno de louvor. Salmos 96, versículo de número 4 menciona também: porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo de que todos os deuses. Mas quando nós falamos de anjo, para mim começar a entender sobre o ministério automaticamente de Ariel, Uriel, Lúcifer, Gabriel, Samuel, Rafael, automaticamente Miguel, Serafim, Celine, Celeste, Dina, Jofiel, Aniel, Zaniel, Anael, Natiel, automaticamente Moisés, Elia, Melquisedeque e Elias, nós começamos a compreender algumas situações, que cada um desses personagens que a Bíblia menciona sobre anjo, por sua vez, cada um tem uma missão, cada um tem um jeito, cada um tem uma personalidade. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, por sua vez, os anjos, por sua vez, não há crescente entre eles, ou seja, não diminuindo a capital dos anjos, não. Esses anjos, por sua vez, foram criados por Deus para nos proteger, para fazer a sua missão. E Deus dá a cada um conforme a sua missão, conforme a sua personalidade, certo? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a entender sobre o ministério dos anjos, eu começo a entender algo sensacional. Por quê? A Bíblia menciona que depois daquela guerra, por sua vez, travada no céu, aquela guerra mirrada, por sua vez, que existiu no céu, Deus, por sua vez, separou os anjos bons e foram abençoados. Porém, os anjos maus foram castigados, precipitando Deus, pois lançando aonde? Lançando no abismo. Mas hoje houve um questionamento, houve uma indagação, houve um questionamento para saber se esses anjos, por sua vez, foram perdoados depois daquela traição para com Deus. A Bíblia menciona bem claro que sim. Por que não? Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda no ouro e Deus manda na prata. Deus manda todas as situações. Mas para você que automaticamente não lê a Bíblia, automaticamente não procura saber, a Bíblia menciona bem claro, 2 Pedro, capítulo de número 4, em Judas, verso 6, ou seja, os anjos que não guardaram o seu estado habitacional e deixaram o seu principado, foram lançados aonde? No abismo, para o grande juízo, para o dia do grande juízo para com Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada,
Deus, por sua vez, permitiu a qual eles continuassem vivos, permitiu a qual eles continuassem, por sua vez, fazendo o seu ídolo, fazendo o seu mandado. Que era o quê? Automaticamente contra o Criador, ou seja, inimigo de Deus, a qual a Bíblia menciona que Deus, por sua vez, disse para Satanás: a partir de hoje não serás mais Lúcifer, que significa cheio de luz, ou seja, luz-bel, aquele que se chama cheio de luz, mas chamarás Satanás, que é meu próprio inimigo. Quando nós olhamos essa parte, Deus permite assim ele viver. Mas houve um questionamento: por que Deus, por sua vez, não destruiu? Porque Deus tinha um foco, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito e Deus tinha um objetivo. Quando nós analisamos essa situação, começamos a entender que esses anjos, por sua vez, cada um tinha uma tarefa no céu. Certo que Deus, por sua vez, ainda permitiu com a sua grandeza, com a sua graça e com seu amor, eles continuarem vivos. E houve então um questionamento para saber se esses anjos, por sua vez, foram por sua vez perdoados. A Bíblia menciona bem claro que sim. Quem diz que não? Deus manda no céu, Deus manda na terra. Deus manda em qualquer lugar. Você acha que o anjo, por sua vez, caindo em si, falando: Deus, me perdoa pelo meu erro? Você acha que Deus não perdoou? Deus sim perdoa. Mas tem um porém. Deus, por sua vez, a Bíblia menciona bem claro, em 2 Pedro, versículo 2, versículo 4, menciona bem claro: e os anjos que não deixaram o seu habitacional, ou seja, não deixaram o seu principado, foram lançados aonde? No abismo, na trevas, ou automaticamente na porta do abismo. Quando nós analisamos isso, esses anjos serão julgados, por sua vez, por Jesus Cristo. E quando nós analisamos essa parte, começamos a compreender e as pessoas começam a questionar: será que Deus perdoaria aquele que traiu? Sim, perdoaria, mas tem um porém: Deus perdoaria, mas entrar no céu de novo não. Mas como que aconteceria? Aí só cabe Deus. A Bíblia não nos mostra essa parte, não nos faz entender essa parte da ênfase sobre a Bíblia Sagrada, nem do texto nem do contexto. Mas cabe ao juízo que a Bíblia menciona que Jesus Cristo vai dar a sentença. E aqueles anjos que por sua vez caíram em si, automaticamente que não decidiram seguir a Satanás e seguiram por sua vez a sua própria lei, sabendo dos mandamentos de Deus, serão julgados por sua vez por Deus, automaticamente por Jesus Cristo, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, olha que interessante. Esses anjos, por sua vez, têm vários aspectos, várias características, várias personalidades, várias atitudes. São mais fortes que os seres humanos, são mais inteligentes que os seres humanos. Mas tem um porém: eles aprendem com a igreja de Cristo. O interessante de tudo é que eles são mais altos, são mais fortes, são mais poderosos, são mais inteligentes, têm poderes. Os seres humanos não. Mas tem um porém: eles aprendem com a igreja de Cristo. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia nos menciona que Deus tem muito a dizer sobre os anjos. Então eu não posso querer questionar o ministério dos anjos. Eu não posso querer falar sobre o que Deus fez, automaticamente o que Deus não fez, porque automaticamente eu não sou onipotente, onipresente, onisciente. Eu sou a criatura. Entenda uma coisa: eu não posso querer questionar o Criador sabendo que eu sou criatura. Porque entenda uma coisa: esses anjos, por sua vez, têm um ministério, da mesma forma que eu e você tem um ministério também. Seja de pregar, de louvar, de cantar, de adorar, de evangelizar, de varrer uma igreja, de estar na portaria da igreja, não importa, você tem um ministério. E o mais importante de tudo, nós somos automaticamente dependentes do Criador dos céus e da terra. Quando nós analisamos isso, começamos a entender algo extraordinário, algo maravilhoso, lindo da parte do céu. Por quê? Quando nós fazemos menção automaticamente de anjo, será que você já agradeceu alguma vez pela criação de Deus, pelo Criador, pela sua criação? Será que você já agradeceu alguma vez na sua vida pelo livramento, pelo resgate que Cristo, por sua vez, fez na cruz do Calvário? Será que você já agradeceu alguma vez pelo Espírito Santo? E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Será que você já agradeceu alguma vez aos anjos? E os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e acampam ao redor daqueles que temem e os livram. Será que você já agradeceu alguma vez pelos anjos de Deus que estão ao teu redor, que não te deixam acontecer nada? Será que você já foi grato por alguma coisa que Deus fez na sua vida? Olha que interessante, quando nós analisamos isso, a Bíblia nos faz entender que Deus tem muito a dizer sobre os anjos. Ele é o Criador, Ele sabe o que aconteceu com os anjos, Ele sabe quem é a vida dos anjos, Ele sabe quem é o nome de cada um. Agora imagine uma situação: as pessoas têm medo de um demônio chamado Lúcifer, porém Deus criou bilhões de demônios. Você tem noção disso, como que é o tamanho de Deus? Por isso que a Bíblia menciona bem claro em Salmos 96. Salmos 96, versículo 4, porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Mas quando nós fazemos menção nessa parte, começamos a entender que é de máxima importância que nós compreendemos o ministério dos anjos. E para mim começar a falar sobre escatologia, da angelologia, do prefixo da hermenêutica, também da exegese bíblica, automaticamente dos parâmetros da hermenêutica, eu preciso entender os valores basilares da etnia cristã, que vai nos trazer automaticamente sem os parâmetros automaticamente da hermenêutica. Por quê? Porque quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, a Humilete vai fazer nos entender uma dimensão, uma visão totalmente de águia, não uma visão de pardal, uma visão de águia, que vai fazer nós ir por um sobrenatural. Esse sobrenatural, automaticamente Deus nos faz fazer isso. Por quê? Entenda uma coisa: eu posso entender que Deus, por sua vez, manda os anjos para avisar Ló e automaticamente avisar sua esposa,
da iminente destruição que iria acontecer automaticamente, que iria acontecer em Sodoma e Gomorra. Porém, os anjos pegaram pela mão de Ló, pela mão da sua esposa, e tiraram por sua vez ele da cidade, dizendo para Ló: escapa-te para uma cidade, e não olhe para trás, e não pare em nenhuma dessas campinas, para que não pereças, e vai para um monte alto para que vivas, você e a sua família. Quando nós analisamos isso, os anjos foram fiéis a Deus. Os anjos continuaram sendo fiéis a Deus. Aqueles que, por sua vez, foram abençoados por Deus e estão com Deus até hoje no céu. Mas, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, haja vista que o texto nos faz entender uma dimensão que é a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha que interessante. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, esses mesmos anjos apareceram para Daniel, fechando a boca de Daniel. E Daniel, por sua vez, vai dizer na cova dos anjos: porque foi achado em mim inocência diante dos homens, e diante do rei não há deleito algum. Mas pararam o ministério dos anjos por aí? Não parou por aí, continuaram. Mas olha que interessante, quando nós olhamos a parte, começamos a entender que Pedro, chamado por sua vez Simão, que tem um nome, por sua vez, sobrenome Pedro, ele vai mencionar bem claro: hoje eu sei que verdadeiramente o Senhor peleja por mim. Hoje eu sei que verdadeiramente o Senhor peleja por mim. Hoje eu sei que verdadeiramente o Senhor está comigo. Por quê? Primeiro ponto, Deus, por sua vez, envia o anjo. O anjo para quê? Para livrar da mão da boca automaticamente das presas, vamos colocar, das criaturas, automaticamente do inimigo que estava, por sua vez, dentro da prisão de Herodes. Porém, ele livra Pedro automaticamente da prisão de Herodes, e depois livra da mão de Herodes. Então Pedro vai mencionar bem claro: hoje eu sei que verdadeiramente o Senhor peleja por mim. Hoje eu sei que verdadeiramente o Senhor está comigo. Porque o Senhor me livrou da mão de Herodes, me livrou, por sua vez, da prisão de Herodes. Mas Tiago, ele mencionava a mesma coisa. Mas entenda uma coisa: o diabo estava bravo com Herodes. O diabo estava bravo com Pedro. Por quê? Entenda uma coisa: o diabo não está preocupado se você vai na semana de segunda a segunda, de domingo a domingo. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se você tem a presença. Porque o que incomodava o diabo automaticamente na vida de Herodes era automaticamente a presença que estava na vida de Pedro. Era a presença que estava na vida de Tiago. Porém, ele procura Pedro para matar. Ele procura Tiago para matar. E a Bíblia menciona bem claro que os judeus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 15, versículo 16, queria a morte de Pedro e queria a morte de Tiago. Mas quando nós olhamos isso, o ministério, por sua vez, dos anjos não parou por aí. Quando nós começamos a falar da escatologia, da anjologia, para mim começar a entender sobre esses anjos, o que eles fazem, qual é a missão dele, eu preciso entender algo extraordinário. Saber por quê? Porque automaticamente a Bíblia menciona, quando Elias fugia automaticamente das ameaças, das afrontas, automaticamente das contendas de Jezabel, ele vai parar onde? Vai parar no deserto, caminho de um dia. E quando ele chega nesse deserto, automaticamente ele vai deitar, vai sentar debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, e vai dormir. E ele vai dizer antes de dormir: Senhor, retira o meu ânimo, retira a minha alegria, retira por sua vez a minha própria vida, porque não sou melhores que meus pais. Permita assim que eu morra. A Bíblia menciona que ele vai dormir. E o anjo do Senhor vai aparecer duas vezes. A primeira vez vai tocar em Elias, vai dizer: Elias, coma e beba. Por sua vez, Elias, levantando e vendo aquela cabeceira, uma botija de água e um pão cozido, por sua vez ele vai comer, vai dormir, e vai beber, vai dormir, e por sua vez o anjo vai tocar a segunda vez. Olha que ministério dos anjos. Ele vai tocar a segunda vez, vai dizer: Elias, come e beba. Na minha visão, espiritualmente, Elias vai mencionar para os anjos. Por que, anjo? O anjo vai dizer bem claro: porque ainda a sua caminhada está apenas começando. Sua trajetória está apenas começando. Longo é o seu caminho, Elias. A Bíblia menciona bem claro que não parou por aí o ministério dos anjos, porque esses mesmos anjos que apareceram em Êxodo, livrando Israel de Faraó, que entraram na frente para que Faraó não se encontrasse com o povo de Israel, a Bíblia menciona que foi o mesmo anjo que apareceu por sua vez para Jacó. A Bíblia menciona bem claro que ele, por sua vez, vai mencionar e automaticamente vai dizer que verdadeiramente os anjos de Deus pelejam por mim. Sabe por quê? Porque por sua vez, Jacó, por sua vez, fugia da cólera do seu irmão chamado Esaú. E certo que agora ele vai sair de Berseba e vai parar automaticamente em Ara. E quando nós olhamos essa parte, começamos a entender que quando ele chega nessa cidade, ele automaticamente fica debaixo de uma árvore e ele vai dormir. E quando ele dorme, ele pega uma pedra para dormir, para repousar. E automaticamente ele tem um sonho. Esse sonho, por sua vez, ele vê um anjo descendo sobre a escada. E a escada tocando ao topo da terra e tocando no topo do céu. Por sua vez, ele vê anjo cantando: Santos, aleluia, Santos, aleluia, o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós analisamos isso, o ministério dos anjos não parou por aí, porque eu posso entender que Elias automaticamente teve essa presenciação automaticamente dos anjos. Ele presenciou a visão dos anjos, ele presenciou a aparição dos anjos. Automaticamente Jacó também fez a mesma situação. Mas olha que interessante, Eliseu também, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, teve a mesma situação. Por quê? O ministério dos anjos, da escatologia, da anjologia, não parou por aí. Sabe por quê? Porque Eliseu saiu bem cedo, muito de manhã, e automaticamente saiu perto de uma cidade cheia de carros e cavalos. E por sua vez, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, o que faremos agora? Porque ele estava com medo, por sua vez, dos inimigos.
Porém, a Bíblia Sagrada menciona bem claro que o Senhor vai dizer: Elias, Eliseu, fica tranquilo, porque são mais fortes os que estão conosco do que estão com ele. Eliseu, por sua vez, vai pedir para o Senhor, vai estar de joelho e vai pedir para o Senhor: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço, porque esse moço que está comigo, ele é cego, ele não consegue enxergar. E o Senhor faz esse feito. E o Senhor faz isso acontecer. E ele começa a enxergar e o nome do Senhor glorificado. E perto de Eliseu tinha vários carros de carruagem de fogo, mas a Bíblia menciona bem claro que o ministério dos anjos não parou por aí. A Bíblia menciona bem claro que esses mesmos anjos apareceram por sua vez depois de 20 anos para Jacó. Jacó, por sua vez, ele chega por sua vez de frente a Esaú e ele teme. E por sua vez, Deus, percebendo essa situação, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar anjo. E Jacó, por sua vez, vai dizer: hoje sei que verdadeiramente os anjos do Senhor pelejam por mim. E chamou aquele lugar de Manai, Manahim, até mesmo Manaim. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 32, versículo de 1 ao 1, versículo 2. Mas parou o ministério dos anjos por aí? Não parou o ministério dos anjos. Quando nós analisamos isso, começamos a compreender algo extraordinário, que Paulo, por sua vez, o apóstolo Paulo, ele saía de uma cidade para Malta. Quando nós analisamos isso, imagina uma coisa, imagina uma situação. Paulo saindo de uma cidade para Malta, automaticamente ele começa a dizer: portanto, varões e irmãos, não temas, confiai em mim, porque o anjo do Senhor apareceu para mim e disse que o navio vai perecer, somente nós ficaremos vivos. Mas entenda uma coisa, Paulo naquele tempo não tinha riqueza, Paulo naquele tempo não tinha fama, Paulo naquele tempo não tinha carro, Paulo por sua vez naquele tempo não tinha status. Agora imagine uma pessoa de hoje, como Paulo, falando que estava falando com Deus, falando que estava falando com o anjo, falando que viu o anjo. Vão falar que a primeira coisa que vão falar da sua vida, vão falar que você está doido, que você está xarope, que você está psicopata, que você está lunático, que você está pensando alto demais. Mas a Bíblia Sagrada menciona que Deus fala com quem Ele quiser, rico ou pobre, conceituado ou não conceituado, doutorado ou não doutorado, porque Deus, Ele é Deus. E para Deus não há acepção de pessoa. Quando nós analisamos essa situação, começamos a entender que Moisés, por sua vez, não tinha nada. Noé não tinha nada. Davi, por sua vez, não tinha nada. Saul, por sua vez, nem era rei. Deus falava com Saul. Deus, por sua vez, falou com Salomão e falou com diversas outras pessoas. Mas sabe o que é mais interessante? Que Deus ele continuou o mesmo. Mas olha que interessante. Quando nós analisamos essa parte, começamos a entender que Paulo vai mencionar: hoje eu sei que verdadeiramente vai acontecer aquilo que me aconteceu, que o anjo assim me falou para mim o que vai acontecer. Quando ele disse isso, aconteceu aquilo que ele mencionou, aquilo que ele detalhou para os anjos, aquilo que detalhou para automaticamente os discípulos, a tripulação que estava juntamente na embarcação. E o nome do Senhor foi glorificado ali porque todos começaram a perceber que Deus era na vida de Paulo, que Deus era na vida daquele homem por nome de Paulo. A Bíblia menciona que esse mesmo anjo, ele não parou por aí, por sua vez esses anjos, por sua vez, apareceram para Daniel mais uma vez. E por sua vez, ele vai começar a dizer para Daniel sobre essa interpretação de coisas. Mas Daniel, por sua vez, vai começar a não entender. E diz a Bíblia Sagrada: e cheguei, pois, ao que sabia sobre a verdade, e automaticamente procurei saber o que ele estava falando sobre a interpretação das coisas. E comecei a cair em si o que eles queriam realmente falar. E os anjos começaram a interpretar simplificadamente para ele entender sobre a interpretação das coisas. Mas parou por aí o ministério dos anjos? Não parou por aí. Porque esses mesmos anjos apareceram por sua vez para José. Mas não é José por sua vez de Arimateia, não. Era José por sua vez filho de Davi, marido de Maria, a qual ele vai mencionar bem claro os anjos: não temas, porque o que está gerado em Maria é do fruto, é do Espírito Santo. Mas quando nós analisamos essa parte, os anjos por sua vez apareceram para Felipe e disse para Felipe: Felipe, é necessário que você ganhe um eunuco, etíope para o Senhor, certo? Que eu quero que você saia de Jerusalém, desce para Gaza, que está deserta, saia do sul e vai para o norte, ou seja, saia do norte e vai para o sul. A Bíblia menciona bem claro que Felipe por sua vez começou a mencionar para o Senhor: Senhor, no norte todo mundo me conhece, para você entender. No sul ninguém me conhece, mas o Senhor vai dizer: no norte eu não quero te usar, eu quero usar você no sul. Felipe por sua vez vai dizer: Senhor, mas todos lá no norte me conhecem. O Senhor vai dizer: Felipe, é mais fácil, é mais simples você me obedecer e fazer o que eu quero, do que você ir para lá, bater a cabeça e não dá certo. Isso é para você entender, uma ilustração para você compreender. A Bíblia vai mencionar que Felipe por sua vez sai de Jerusalém e automaticamente desce para Gaza, que está deserta, e começou a ganhar alma para o Senhor, e o Senhor por sua vez foi glorificado ali naquele lugar. Quando nós analisamos isso, não parou o ministério dos anjos. Quando nós falamos de escatologia e angiologia, será que você já agradeceu, até mesmo nesse momento a qual você está escutando essa mensagem, será que você já agradeceu os anjos? Senhor, não sei que anjo que está me guardando, não sei que anjo por sua vez está me livrando, mas eu te agradeço pelo Espírito Santo, te agradeço por Jesus Cristo, te agradeço pela sua pessoa, Senhor dos Exércitos, Senhor, aquele que faz todas as coisas, e te agradeço pelo anjo qual o Senhor me colocou para estar perto de mim, para me guardar. Quando nós analisamos isso, começamos a entender algo extraordinário. Olha que interessante. Que esse mesmo anjo, por sua vez, apareceu por sua vez para Cornélio, por sua vez o centurião romano. E vai dizer para Cornélio: quero ter uma conversa contigo, quero ter um particular com você.
um tete-a-tete contigo. Porém, quando nós analisamos isso, Cornélio, por sua vez, vai dizer ao centurião, olha, é o Senhor que está falando comigo, ele vai mencionar bem claro. Não, é o anjo do Senhor. Mas tem uma missão para você, uma missão. Desce para a cidade de Jope, procura o homem por de nome de Simão, que tem por de nome de Pedro, e chama ele, porque agora me faz entender o que é sobre o profeta Joel. A Bíblia menciona que há dois tipos de profetas, os maiores e os menores. A Bíblia menciona, não desqualificando o capital dos profetas, não. Mas quando nós falamos de profetas maiores, estamos falando daqueles profetas que teve tempo mais de profecia, como Elias, Eliseu. Esses profetas foram levantados em um tempo em que Israel havia perdido a sua essência automaticamente espiritual. Porém, os profetas menores conhecidos como Ageu, Joel, Amós, esses profetas foram levantados em um tempo menor de profecia, não desqualificando, usando a palavra no diminutivo, ou até mesmo a acepção das pessoas. Não, quando nós falamos de profetas menores e maiores, para Deus tem o mesmo valor, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem um tempo. Os profetas menores teve um tempo menor de profecia, os profetas maiores teve um tempo a mais de profecias. Quando nós olhamos isso, para mim começar a entender sobre a Bíblia Sagrada, eu posso entender conjecturando, usando minha faculdade mental, algo sensacional para você levantar a mão direita, a mão esquerda, dar glória a Deus aonde você está, aqui no capítulo de número 15, versículo de número 10, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é? Não. Assim que se alguém está em Cristo, nova vitória é? Também não. A Bíblia vai mencionar bem claro. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós analisamos isso, esses mesmos anjos que apareceram para Noé, apareceram para Ló, apareceram para Abraão, apareceram para diversos personagens da Bíblia Sagrada, foram o mesmo anjo que apareceram e anunciaram por sua vez o nascimento de Isaac. Foi o mesmo anjo que apareceu e anunciaram por sua vez o nascimento de Sansão. Foi o mesmo anjo que apareceu e anunciou o nascimento de João Batista. Foi o mesmo anjo que apareceu e anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Mas agora eu tenho 5 situações para você. Primeiro, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria da salvação do pecador que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. A salvação de um pecador. Se confessarmos diante dos homens, o Filho de Deus, o Filho do homem também confessará diante dos anjos de Deus. E a alegria por um pecador, por sua vez, que cai em si e automaticamente toma Jesus Cristo para Cristo. Quando nós analisamos essa situação, começamos a entender que Jesus Cristo, por sua vez, deixa bem claro, os anjos são mais fortes, são mais inteligentes, são racionais. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, além desses anjos ser racionais e morais, quando nós olhamos segundo Samuel capítulo de número 14, versículo 20, começamos a entender que sabe é meu Senhor na conformidade de um anjo de Deus para fazer assim o id e automaticamente fazer aquilo que o Senhor quer. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, esses anjos por sua vez têm várias características, várias situações, várias inteligências, porém eles aprendem automaticamente com os filhos de Deus. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, começamos a entender algo extraordinário, algo lindo, algo fabuloso da parte do céu. Primeiro, que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, começamos a entender a escatologia, até mesmo a angiologia, de uma forma extraordinária, de uma forma linda, de uma forma espetacular da parte do céu. Olha que interessante. Quando nós fazemos menção disso, a Bíblia é tão clara em dizer da salvação inquirido automaticamente dos profetas que profetizaram através de Cristo, indagando de um tempo ou uma ocasião de tempo, certo? Quando nós analisamos isso, para o coração de Cristo que está na cruz do Calvário, que não foi para si, mas para nós. Quando nós analisamos essa situação, começamos a entender que, por sua vez, esses anjos não nos deixam. Esses anjos, por sua vez, não nos abandonam, certo? Que nada é revelado para si, mas para nós. E automaticamente pelo ministério que é anunciado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Certo? Que automaticamente por aquele que desceu da cruz do Calvário, Jesus Cristo, e depois, por sua vez, pelo Espírito Santo. Entendemos essa parte e automaticamente os anjos desejam bem e, por sua vez, atentam bem essa situação para com os filhos de Deus. Pedro, capítulo 10, versículo número 12. Mas interessante que quando nós fazemos menção e se aprofundamos na Bíblia Sagrada, para mim começar a entender sobre os ministérios dos anjos, até mesmo sobre o que os anjos querem, eu preciso entender algo extraordinário. Por quê? Quando nós fazemos menção dessa situação, começamos a entender que o ministério de Deus, por sua vez, é pedagógico, ensina, multiplica a sabedoria dos anjos e automaticamente ajuda os anjos a estar conosco a todo tempo, a nos guiar, a nos livrar e nos proteger. Quando nós fazemos isso, entendemos que naquele grande dia estará por sua vez o Filho do Homem, e descerá por sua vez na glória, e por sua vez com todos os santos, todos os anjos por sua vez, e perto dele por sua vez haverá terra, por sua vez em frente dele terá diante deles nações e reinos, e por sua vez quando nós analisamos isso, como o pastor por sua vez separa, haverá uma separação entre o bode e a ovelha, por sua vez entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Mas a Bíblia Sagrada nos faz entender algo extraordinário, que esses anjos farão parte sensacional, esses anjos angelicais farão parte extraordinária da parte para com Deus, para com os seres humanos. Por quê? Eles vão guiar, eles vão por sua vez direcionar para o caminho correto automaticamente aos 4 cantos da terra até chegar ao céu. Mateus capítulo 24, versículo de número 30 a 32. Quando nós olhamos isso,
entendemos algo extraordinário. Primeiro, que quando nós fazemos menção dessa situação, começamos a entender que esses anjos, por sua vez, fizeram parte sensacional na história, por sua vez, da Bíblia Sagrada. Estão fazendo até hoje história na Bíblia Sagrada, na bibliologia, nos ornamentos, nos mandamentos de Deus. Quando nós analisamos isso, começamos a entender que naquele grande dia, nações, reinos e automaticamente terra se lamentarão por sua vez porque verão Jesus Cristo descendo nas nuvens. E quando nós olhamos isso, ele enviará por sua vez anjos, que com giz, com trombeta, por sua vez com clamor, em direcionar, ou seja, vão direcionar por sua vez os filhos de Deus para o céu. Ou seja, pegarão os quatro cantos da terra as pessoas que foram obedientes, as pessoas que obedeceram a Deus e viveram no seu conceito, nos seus ornamentos, e levarão até o céu, conduzirão até o céu, certo? Quando nós olhamos isso, começamos a compreender que haverá uma separação. Olha que interessante. Essa separação, quando nós analisamos, entre o bom e o mal, entre o verdadeiro e automaticamente o falso, entre o justo e o injusto, entre o ímpio e aquele que não segue, aquele que seguiu e aquele que por sua vez nunca procurou a seguir a Deus, do joio e o trigo. Quando nós analisamos isso, esses anjos por sua vez é juízo automaticamente do aplicativo automaticamente de Deus para com o ser humano. Não estou entendendo. Esse aplicativo que eu falo, ele é aplicador automaticamente, porque esses anjos por sua vez apareceram em Êxodo, destruindo toda a morte, ou seja, fazendo toda a morte de todos os primogênitos do Egito, certo? Êxodo capítulo 12, versículo de número 29. Quando nós analisamos essa situação, esses anjos, por sua vez, mataram todos os primogênitos, certo? Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, esses anjos, por sua vez, apareceram, por sua vez, na destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, Gênesis capítulo 19, versículo de número 23, 24 em diante. Quando nós analisamos, eles apareceram e fizeram parte também da parte, por sua vez, do rei Assírio, por sua vez, quando nós analisamos 2 Reis, capítulo de número 17, versículo 19, versículo 27, versículo 19. Quando nós compreendemos a Bíblia Sagrada, começamos a entender o capítulo 19, versículo de número 23, 27, que faz parte também automaticamente de 2 Reis, sobre a parte do rei Assírio. Quando nós analisamos a situação, a Bíblia menciona que eles fez parte também da morte do rei Herodes Agripa, automaticamente Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 23, versículo de número 25 e 28. Quando nós analisamos essa situação, esses anjos, por sua vez, são aplicativos, ou seja, são aplicadores do juízo de Deus entre indivíduos e nações. Eles fazem o que Deus quer. Eles, aonde Deus fala para ir, eles vão. Aonde Deus fala para eles fazer a missão, eles fazem. Por sua vez, são anjos, por sua vez, fiéis a Deus. Quando nós analisamos isso, esses anjos, por sua vez, têm algo extraordinário na vida deles. Olha que interessante. Que esses anjos, por sua vez, quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, por sua vez, a Bíblia menciona bem claro que o diabo, por sua vez, será afrontado, será, por sua vez, preso, confinado durante 1000 anos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 12. Quando nós analisamos isso, depois do tempo determinado por Deus, ele será solto para fazer sua última campanha de engano, sua última, por sua vez, sua última campanha de enganação para a comunidade. E todo profeta, e todo anjos, e todo diabo, e todo, por sua vez, toda besta que estava com ele e o seu exército será destruído e será atormentado de dia e de noite e de dia. Apocalipse capítulo 12. Quando nós analisamos capítulo 10, versículo de número 12 em diante, vai começar a entender e vai começar automaticamente a nos fluir algo extraordinário da parte do céu. Quando nós analisamos essa situação, para mim começar a entender sobre o ministério dos anjos, a escatologia, o que Deus queria automaticamente sobre através dos anjos e o que ele queria através dos anjos, a Bíblia menciona bem claro, que deixou bem algo muito sério para você entender. Por quê? E descerá por sua vez um anjo com a chave na mão, e por sua vez com uma cadeia na mão, e por sua vez prenderá o diabo, a antiga serpente, a antiga besta, por sua vez, que afrontará por sua vez o exército de Deus. Mas entenda uma coisa, contra Deus não haverá por sua vez exército que vai continuar firme, que vai fortificar e vai permanecer na terra. A Bíblia menciona que naquele grande dia, Cristo por sua vez descerá no cavalo por sua vez e aniquilará por sua vez toda a potestade, todo maligno que existirá no mundo. Quando nós analisamos essa situação, começamos a entender algo extraordinário. Olha que interessante. A Bíblia menciona bem claro, que vai nos dizer que esses anjos por sua vez, cada um tem uma personalidade. Cada um tem por sua vez uma conduta. Cada um por sua vez tem uma atitude. Certo? Que esses anjos, quando nós analisamos, ele será aquela pessoa que por sua vez irá direcionar, irá levar, irá fazer diferença para conosco. Certo? Quando nós analisamos essa situação, começamos a compreender a Bíblia Sagrada de um ponto de vista automaticamente diferente, diferencial, extraordinário e sobrenatural. Por quê? Porque eu posso pegar um exemplo bem claro, e aconteceu que o mendigo foi por sua vez morto, e por sua vez foi levado ao seio de Abraão, certo? Que o rico por sua vez foi sepultado, e automaticamente nós começamos a compreender Lucas capítulo 16, versículo de número 22.
e por sua vez ele foi o quê? Sepultado. Por sua vez, Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é conceituado, se você não é. O importante é se você é fiel, isso automaticamente você acredita nos mandamentos de Deus. Quando nós analisamos essa situação, para mim começar a entender sobre essa parte dos anjos, eu começo entendendo automaticamente, primeiramente, olhando o ponto de vista da Bíblia Sagrada, que esses anjos não nos abandonam. Esses anjos, por sua vez, não nos deixam. Esses anjos, por sua vez, estão conosco a todo momento. Mas tem um porém. Lázaro, por sua vez, e automaticamente o rico, posso entender que ele vai mencionar para Abraão, dizendo: Abraão, porque por sua vez, pai Abraão, estou aqui, e esse homem, por sua vez, que não tinha nada na terra, está aí desse lado, em alto lugar, em um lugar alto. Permita assim a qual eu volte à terra e fale para meus irmãos, para meus parentes, para meus amigos, inimigos, para que não venha para cá onde eu estou. O pai Abraão vai deixar bem claro, a Bíblia menciona bem claro que ele vai dizer: para lá você não poderá ir, porque automaticamente, se não acreditam na lei de Moisés, nos mandamentos de Deus e nas escrituras de Deus, não acreditará que você, por sua vez, retorne, regresse, automaticamente faça voltar para a terra, certo? Que haverá um questionamento, haverá automaticamente uma contenda e um confronto sobre automaticamente quem é Deus e por que você está naquele lugar, certo? Que você está aí pela sua conduta e pela sua, automaticamente, a sua atitude, a sua personalidade, a qual não foi certa para com Deus. Porém, esse mendigo está aqui automaticamente no seio de Abraão, porque ele foi certo, ele foi correto e andou no correto caminho para com Deus, certo? Que independente de qualquer situação, Deus ele quer o melhor para você e ele quer automaticamente te livrar de todo mal. Independente de qualquer situação, os anjos nunca te abandonam, porque Deus ele nunca te abandona e ele quer o melhor para você. Shalom Adonai, que Deus possa te abençoar mais e mais. Fica com Deus, uma ótima tarde. Rafael Malvin, bacharel, Deus possa te abençoar.